Agora vamos implementar aí a nossa penúltima seção, que é a section convite. Ela é composta aqui por uma imagem de background, né, e tem um componente aqui. Então é a parte mais complicada esse componente aqui, porque ele não é nativo do HTML. E esse componente ele vai ser composto, né, por um input text. Então o usuário vai poder entrar, clicar aqui e poder preencher o e-mail. E depois vai clicar aqui e enviar esse e-mail para um servidor. Mas a gente não vai implementar a parte do servidor não, só a parte de interface. Então, apesar dele estar simulando aqui um input maior, né, que tem uma imagem no meio, isso aqui é apenas um efeito. Na prática, eu tenho um input text aqui totalmente invisível e eu tenho aqui um button, né, uma tag button, que na verdade ela tem uma imagem de background, que é esse ícone aqui. Então, o primeiro passo é você exportar esse ícone. Então, vamos ver aqui, botão convite. Então, você vai exportar, eu já exportei. E dentro da section convite, dentro do container, né, você vai colocar aqui um formulário. Então essa parte branca aqui, na verdade, é uma tag form. Dentro dessa tag form vai ter um input. A gente pode usar um input e-mail aqui. E vai ter a tag button também. Então vamos lá implementar lá no HTML. Então aqui eu estou no convite, eu vou colocar aqui a tag form. E aqui dentro eu vou colocar o input do tipo e-mail. Input type e-mail. Vou tirar essas duas propriedades aqui e colocar um placeholder, que é aquele texto que vai aparecer ali. Eu vou copiar esse texto aqui e vou colar aqui. E aqui embaixo eu vou colocar um button que vai ter o texto enviar. Só que esse texto enviado na prática ele não vai aparecer, porque com CSS, né, vou fazer esse texto desaparecer, então eu vou colocar ele dentro de um spam aqui. Então a gente vai usar o image replacement, né, aquela técnica, e esconder esse spam aqui e na verdade colocar aquele ícone de fundo nesse botão aqui. Então a parte de HTML é esse aqui, veja que é um HTML bem simples, né, que a gente vai formatar ele usando CSS e vai deixar com aquele visual lá. Eu vou salvar aqui e vamos ver o resultado, como é que vai aparecer. Tá vendo? Tá aparecendo aqui bem alinhado já à esquerda. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já alinhar ao centro, né? Então, igual da mesma forma que eu fiz aqui na seção anterior, eu vou usar essa mesma técnica para alinhar esse componente aqui. Eu posso inclusive copiar esse flex direction aqui e o align itens. Posso copiar e colar aqui dentro do section convite. E dentro, né, da div container, para eu sobrescrever aquele comportamento ali que fica alinhado à esquerda. Então aqui vai ficar centralizado. Mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu fiz aqui embaixo agora. Agora veja que está muito colado aqui em cima, né? Vou aplicar um padding top aqui. Então posso colocar aqui section convite. Padding top, vou colocar 150 pixels e o padding bottom também. Beleza, a dimensão aí já está um pouco parecida. Agora eu vou colocar aquela imagem de fundo. Então, veja que eu tenho uma imagem de fundo aqui, que eu já exportei. Eu vou colocar um background image apontando para essa imagem. E isso lá na seção convite. Então, vou voltar aqui no CSS. E aqui embaixo eu já posso colocar um background image apontando lá para aquela imagem. Então, tem a pasta images aqui. Tenho a imagem que eu salvei como fundo convite. E eu vou aplicar aqui aquele background cover, que na verdade é background size, né, igual a cover. Ops. Veja que ele se adaptou, né, ao espaço que eu tenho aqui. Então é para isso que serve o background size, é para cover na tradução, né, seria algo como cobrir, né? Então é para ele cobrir essa área disponível aqui. E para garantir só que esse background não se repita, eu vou colocar aqui background repeat. No meu caso aqui não está repetindo ainda, porque eu estou usando uma resolução menor. Se eu usar um monitor maior, né, provavelmente ele vai repetir, porque a imagem ela não tem o tamanho Full HD, por exemplo. Então é importante eu sempre ter essa preocupação, né? Então, beleza.
Aqui agora vai ter um truque bem importante. Eu vou colocar aquele fundo branco, né, ao em volta aqui. Como eu vou fazer isso? Eu vou alterar o visual do formulário que está aqui em volta. Então lá no HTML a gente colocou um formulário aqui. Então para não ter que colocar uma div só para formatar, eu vou aproveitar esse formulário aqui mesmo. Então eu posso vir aqui, Section Convit, e formatar aquele formulário ali. E aqui eu posso colocar um background color aqui de qualquer cor. Vou colocar azul aqui só para você ver. Entender o que eu estou fazendo aqui. Perceba que não, né? Ele apareceu só um pouquinho aqui, bem de leve, porque eu preciso colocar um padding aqui, para deixar mais visível esses espaçamentos laterais aí. Então vou colocar 10 pixels aqui. Vou definir aqui uma largura para ele. Vou colocar aqui uma largura vou colocar percentual também. Sempre que você estiver desenvolvendo algo pensando em responsividade, né, é sempre importante você pensar em colocar medidas mais relativas, né? Então, percentual sempre funciona bem. É sempre bom você evitar colocar tamanhos fixos, né, para o seu layout não quebrar quando você aumentar ou diminuir o tamanho da tela. Então, eu coloquei aqui 70%, né? Então veja que aumentou, tá vendo? Então se eu diminuir a tela, veja que proporcionalmente ele vai diminuindo também. Então por isso que eu coloco em vários pontos aqui, eu coloquei percentual. Agora eu vou formatar esse input aqui. Veja que ele está muito baixo, né? Ele está pequeno. Aumentar essa largura aqui. Então vamos formatar ele aqui agora. Então vem aqui no estilo, né? E vou adicionar aqui um seletor para ele. Então Section Convit. E aqui eu vou colocar input. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um padding. Vamos colocar aqui uns 30 pixels, tá bom? E vamos ver como se comporta. Deixa eu ver aqui. Tá legal por enquanto. E já vou colocar uma largura também. Então novamente eu vou colocar uma largura em percentual. Então vamos colocar aqui 75%. E uma coisa bem interessante que eu vou fazer, eu vou tirar esse fundo branco. Então, por padrão, né, todos os inputs de formulário e tal tem um fundo branco. Eu vou deixar esse fundo aqui transparente. Então, basta eu usar o nosso conhecido background color e eu vou colocar transparente aqui. Veja que deu certo, né? Eu vou tirar essa borda aqui também. Então, ele também tem uma borda. Então, só colocar um border igual a none aqui. Tá legal. E eu vou mudar essa cor aqui de fundo do formulário aqui para branco. Então vamos colocar aqui, ops. Beleza, perfeito. A gente já está caminhando bem com o nosso componente aqui. Eu vou olhar aqui agora no meu vocode e vamos ver o que a gente tem que alterar. Eu estava esquecendo, né? Esse fundo aqui ele é transparente. Então é um fundo branco, né? Mas ele tem um pouco de transparência. Então eu vou ter que aplicar isso lá também. E eu posso fazer isso de duas formas, colocando aqui opacidade. Posso colocar 0,5, por exemplo, 0,5%, né? Assim. Só que isso me traz o problema que ele deixa transparente as letras também, entendeu? Então isso aqui eu não vou poder usar, eu vou ter que substituir a opacidade por uma cor RGBA, que tem o canal alfa, né? Então eu vou colocar aqui RGBA. E vou colocar aqui 255, 255, 255. Isso aqui é a definição da cor, né? Então, isso aqui é o código RGB para a cor branca. E eu posso colocar aqui uma transparência de meio também. Vamos ver o que acontece. Tá muito claro, eu vou colocar só 0,9 aqui. Tá, melhorou. Então, acho que agora tá num visual legal aqui. Então, veja que agora eu posso clicar aqui, digitar o e-mail que for, clicar aqui, ele já vai validar o formulário, né, falando que é um e-mail inválido. Então, a funcionalidade aqui desse componente já está ok, do jeito que eu quero. Agora falta só eu terminar os últimos detalhes aqui para ele ficar concluído. Então agora eu vou partir para esse botão aqui. Então da mesma forma que eu apliquei um CSS ao input, né, eu vou aplicar ao button também. Porque essa tag aqui eu estou usando o button, né, não sei se você se lembra. Então tem um button aqui que eu vou inclusive deixar esse span aqui invisível. Então vou substituir aqui de input por button. E já vou colocar aqui um background image aqui, apontando para aquele ícone ali. Então já tenho aqui imagens.
botão convite. Então já apareceu aqui, tá vendo? Agora eu tenho que aplicar o Image Replacement para esconder esse botão aqui e enviar. No caso, não o botão em si, né, mas o texto dele. E eu vou fazer isso dessa forma aqui. Pegar esse spam aqui e aplicar o Image Replacement que você já conhece. Então, visibilidade igual a Hidden, de escondido. E tá legal. Agora eu tenho que tirar totalmente a formatação desse botão. Então tem um background aqui. Preciso colocar esse background color, no caso, né? Background color. Transparente também. Igual eu fiz lá com o formulário. Tá vendo? Deixei transparente. Agora eu vou tirar aquela borda também. Igual eu fiz aqui com o nosso input. Então eu vou colocar aqui border, none. Beleza. Então a gente já tem um pedaço aí do ícone aparecendo. Para aparecer mais coisa aqui desse ícone, eu preciso definir aqui uma altura, né? Então eu vou ver aqui qual que é o tamanho do meu botão. 85 por 43. Então eu vou colocar essas mesmas medidas lá no meu botão. Então eu vou colocar uma largura aqui de 85 e uma altura de 43 pixels. Beleza, agora a gente está num visual bacana aqui. Então veja que mesmo eu escrevendo um e-mail inválido aqui, clicar, veja que agora ele está fazendo efeito, né? É um componente totalmente diferente da combinação daqueles outros elementos. E eu criei esse componente aqui agora. Deixa eu ver aqui agora o componente lá no Avocode, eu acho que já tá pronto. Falta só uma borda arredondada aqui, que eu me esqueci. Então eu tenho um corner radius aqui de 3 pixels, então eu preciso aplicar isso, mas não no input nem no botão, né? Eu tenho que aplicar isso aqui lá no formulário. Então eu vou acessar aqui o CSS, e aqui no formulário eu vou adicionar um border radius aqui, de 3 pixels. Deixa eu ver aqui. Aqui ficou um pouco menor. Acho que eu posso diminuir isso aqui. Então vamos testar aqui. Ao invés de 70, eu vou colocar 50%. Vamos ver se melhora um pouco. Ficou com um tamanho legal sim. O problema é que ele acabou quebrando, né, o layout. Então essa imagem veio aqui para baixo. Eu posso resolver isso aplicando no formulário aquela propriedade flex. Então eu posso colocar lá um display flex e resolver isso. Então vamos colocar aqui display flex. E tá beleza, agora ele parou de quebrar o layout. Só que o botão ainda ficou muito no canto aqui, então eu posso aplicar uma margem superior e uma margem direita aqui para melhorar isso. Então vamos acessar aqui e no botão eu vou colocar uma margem top, colocar 20 pixels e uma margem right aqui de 20 pixels, só para ver como se comporta. Eu acho que aqui na direita ficou legal, eu posso subir um pouco aqui. Então, para eu subir, né, eu preciso diminuir a margem top aqui. Então, vamos colocar 15. Tá alinhado aqui e tá faltando um pedacinho aqui, né? Eu só preciso aumentar o tamanho dessa imagem, de 85 para 88, por exemplo. Deixa eu aumentar um pouco mais. Ainda mais, 110, vamos ver. Aqui ele já começou a repetir, então eu só preciso tirar isso aqui. Então, background repeat, no repeat. Acho que ficou legal, posso tirar esse tamanho aqui um pouco. Vou colocar 108. E aumentar esse botão aqui de 50, eu vou colocar 55, vamos ver, para aparecer o texto todo aqui. Tá legal agora. Deixa eu olhar aqui. Beleza, nosso componente tá concluído e com isso a nossa sessão também, a sessão de convite, né? Uma sessão um pouco mais de trabalho, que tem várias técnicas que talvez você não conhecia, mas ficou muito bom aqui. Então tá concluído essa sessão também.